E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. E o povo estava ali, e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. E igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E sobre ele na cruz estava uma placa escrita em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E no versículo 47, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Oremos. Pai, deixe-nos perceber que nada há de mais importante do que focalizarmos o nosso olhar na cruz de teu Filho Jesus, e de ter a reação correta diante desta cruz de teu Filho Jesus. Amém. Quem não assentar. O vídeo que nós acabamos de ver, ele certamente não responde todas as perguntas que nós carregamos no coração. Mas assim como a vida no dia a dia é marcada por mistérios insondáveis, também a fé é marcada por mistérios insondáveis. E assim como na vida nós nos submetemos a estes mistérios, também na fé nós precisamos nos submeter ao mistério da incompreensibilidade da cruz de Jesus. Hoje nós somos confrontados com a cruz de Jesus. Todos os seres humanos, os que querem e os que não querem, os que optam em se aquietar e os que optam em não se aquietar, de uma maneira ou outra, a humanidade nos últimos 2000 anos tem sido chamada a refletir sobre a cruz e a reagir diante da cruz. E não é a primeira vez que nós fazemos isso. Também na primeira vez em que a cruz foi colocada diante da humanidade, pessoas reagiram das mais diferentes maneiras, conforme retratado meticulosamente pelo Dr.
que descreveu as atitudes das pessoas diante da cruz há 2000 anos atrás. E nós queremos olhar para estas reações, queremos examiná-las uma por uma e queremos nos identificar com aquelas que são as únicas reações possíveis, se é que nós queremos experimentar vida verdadeira, se é que nós queremos ter a plena certeza do perdão dos nossos pecados, se é que nós queremos saber e queremos ser enriquecidos pela certeza da eternidade. Para isto, precisamos focalizar os nossos olhos e corações na cruz de Jesus. Então, nós encontramos nos versículos 35 e 48, que eu nem li, mas diz o texto: o povo estava ali e tudo observava, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Um espetáculo, mais um espetáculo circense, um espetáculo estúpido, um espetáculo cruel, um espetáculo grosseiro e uma reação mais grosseira ainda, um espetáculo repelente e uma reação mais repelente ainda. E o interessante é que esta mesma multidão que está ali para ver só mais um espetáculo é a mesma multidão que pouquíssimos dias antes tinha recebido a Jesus quando ele entrou na cidade de Jerusalém, naquilo que nós chamamos no domingo de Ramos. Esta multidão, para que Jesus não pisasse no pó da estrada, tiraram as suas próprias vestes para que Jesus passasse por elas como se fosse um tapete. E Jesus foi aplaudido, Jesus foi ovacionado, Jesus foi saudado como Salvador, foi tratado como rei ele foi tratado. Mas poucos dias, poucas horas depois, esta multidão se encontra numa atitude totalmente irracional e grita histericamente: crucifica-o, crucifica-o, e o acompanha de caminho ao Gólgota, e extasiada assiste este espetáculo macabro, este espetáculo incompreensível. Eles já tinham visto muitas outras crucificações. Os romanos, periodicamente, depois de terem aprendido com os persas a respeito de como poderiam impingir sofrimento sobre os malfeitores da sociedade, eles cotidianamente tinham crucificações. E o povo vibrava, o povo se alegrava sadicamente, masoquisticamente, incompreensivelmente. O povo se alegrava com aquele espetáculo. A segunda reação nós encontramos nos versículos 35 e 36. E também as autoridades zombavam, e os soldados escarneciam, riam, debochavam. Jesus para as autoridades, Jesus para a soldadesca, não passava de mais um louco com mania de grandeza. E eles não entendiam especialmente como é que alguém que se dizia Deus não pudesse salvar-se
negar-se a si mesmo nesta hora H. Eles, as autoridades e os soldados que estavam ali para cuidar da ordem, representavam todos aqueles que querem as coisas racionalmente, logicamente bem explicadas. Ao longo dos anos, eu sempre encontro pessoas como estes soldados e como estas autoridades. Me explica, Douglas. Eu não entendo. E a gente explica e explica, e eles querem entender como 2 maçãs mais 2 maçãs é 4. Eles querem entender os mistérios da fé, que muitos deles são entendidos. E a partir destes muitos que são entendidos, nós em fé aceitamos os demais que nos são incompreensíveis. Aquelas autoridades, aqueles soldados, são bitolados pela razão e pela lógica. Ser bitolado psiquicamente é um problema grave. Ser bitolado emocionalmente é um problema grave. Ser bitolado espiritualmente é um problema grave. Mas ser bitolado racionalmente é a pior das coisas que pode acontecer. A partir da razão e da lógica, nós podemos nos bitolar. Infelizes são estes. A terceira reação, no versículo 47.